gente, como combinado aqui no podcast Conversa Comigo, nós vamos trazer uma entrevistada de excelência, Fabiana Nascimento, que é presidente e fundadora do Instituto Borboletas Azuis. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Liz. A gente fica muito feliz de estar falando sobre isso, sobre o autismo. Eu sou Fabiana Nascimento, presidente e fundadora do Instituto Borboletas Azuis, faço parte do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, e eu sou coordenadora de Manaus. Sou ativista e militante da causa. Há 17 anos. Eu tenho um filho que completa agora, esse ano, 20 anos, e é autista, de nível de esporte 2. Então a gente está falando e a gente tem vivência na causa. Então é isso, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E você, fica aí conosco, porque aqui você tem voz no podcast Conversa Comigo. Fique à vontade para lançar as suas perguntas no canal, tá bom? No canal do podcast, porque nós vamos tratar desse assunto que é polêmico hoje em dia, o autismo. E para que você esteja ciente do que é o autismo verdadeiramente, segue a gente aí no podcast Conversa Comigo, não é verdade, Iago Andrade? É isso aí, Liz Silva, eu, Iago Andrade, estou aqui justamente com a nossa convidada especial, Fabiana Nascimento, essa grande autarquia. Estamos aqui, é uma honra de receber aqui no nosso estúdio o Walt Disney, né? Mas estamos aqui no podcast onde você tem voz, meu amigo. E viemos trazer você aqui, convidando para saber um pouco da sua história. Eu acho que é uma honra para você, né, ser a nossa primeira convidada, nossa entrevistada, né, e falar desse assunto que muita gente se pergunta: o que é o autismo, Fabiana? O autismo é um transtorno de desenvolvimento. As pessoas que têm autismo, elas têm estereotipias, elas andam na ponta do pé, e é um transtorno global, que verbalmente as pessoas não têm o que a gente está falando, a gente não conversa, a gente não olha no olho, eles não olham, eles têm dificuldade de desenvolvimento, eles demoram a falar. Talvez é por isso que eu amo tanto borboletas. Tem uma história aí do que eu fundei, do que eu busquei, é por causa disso. Porque na fase da metamorfose, as borboletas elas demoram a desenvolver, elas se transformam em largata, aí de lá vão para o casulo e são borboletas. Então, o autismo é isso. É o desenvolvimento que demora. Eles demoram a falar, a andar, tudo tem que ter um trabalho. E principalmente é na comunicação. Então, a maioria dos autistas hoje é nível de esporte 1, nível de esporte 2 e nível de esporte 3. Cada um, eu quero já ensinar, tá? Desde que mundo é mundo, os autistas é assim, nenhum autista é igual ao outro. Nenhum. Desse nível que tu tá citando aí, Fabiana, qual é o mais grave, qual é o mais... Nível de esporte 3. Até a... Como é que eu posso te perguntar? Até que gravidade é o nível 3? O que Aí ele é mais nível de esporte 3 quais são os sintomas dele? A criança ela não fala, ela não tem conversa, é muito inteligente, mas tem crises de estar num ambiente que naquele momento eles entrarem em crise não controlam, porque tem uma extrema força, e o nível de esporte 3 é difícil você não perceber, porque eles são meninos grandes, hoje em dia que a gente só tem uma instituição que cuida, né, desses meninos, que são adultos, adultos mesmo, que é o AMA, e que a gente tem o prazer de sempre estar em parceria. É difícil você falar, porque quando um autista severo, que era antigamente severo, hoje é nível de esporte 3, entra em crise, Iago, talvez você nunca queira ver, porque é uma força descomunal, eles quebrando tudo, eles são capazes de quebrar uma casa todinha, entendeu? Então esse nível de esporte 3 é bem punk para uma mãe, porque olha, hoje a maioria das mães é mãe solo. O pai, ele não honra o que a palavra de Deus diz. O pai, 1% fica, mas 99% abandona as famílias. A maioria das mães são solo.
Fabiana, pensando um pouco no que tu está falando aí, a minha pergunta para você foi dentro de tudo isso que você já presenciou de algumas mães, né, pelo pai não ser presente, isso que te deu coragem de criar o Instituto Borboletas Azuis? De onde surgiu a palavra Borboletas Azuis? Foi uma fase da tua vida? Você acabou de falar da metamorfose, nós sabemos, né, que passa-se para uma metamorfose, né? Sabemos que é a lagarta dentro do seu casulo, né? Mas explica melhor para nós. O que te levou a ter força para criar o Instituto Borboletas Azuis? Que eu cheguei em 2012, em dezembro, um ano depois, eu descobri que eu era só a mãe do Isaac, mas depois eu descobri que tinha outras mães lá no Viver Melhor. Então, a história das borboletas e do casulo tem tudo a ver comigo, porque eu sou a única que não sou formada das minhas irmãs. Minhas irmãs todas têm formação, eu não. Então, uma vez eu ouvi uma pessoa contando no final de Óbidos, em uma mata fechada, e essa mata tem essa revoada de borboletas azuis, que quem já viu diz é a coisa mais linda. Aí começa a história com borboletas. Borboletas azuis porque eu sou apaixonada por borboletas, é fato. Mas azuis porque são difíceis e raras. E elas demoram. Quando você chega nessa mata fechada, elas vêm revoada, saem revoada 10 horas da manhã. Aí 10 horas da manhã demora a sair. Então tem tudo a ver. E borboletas é a simbologia mesmo da pedagogia que fala que nossos filhos demoram a andar, falar, muitos não são verbais. Então, tudo isso foi o que começou. Começou com meu filho, com um diagnóstico de 3 anos e 4 meses, que não falava, e a mãe foi descobrir que a mãe dela estava fazendo um curso técnico e estava dando, graças a Deus, essa área. Então, naquele exato momento, eu já estava desconfiada, porque ele corria na ponta do pé de um lado para o outro, ele não falava. Eu falava com ele, Aí eu achava aquilo estranho, mas como ele nasceu prematuro de 6 meses, 15 dias, então eu tinha que só estar observando. E já tinha 3 anos e ele não falava. E dentro da medicina, o que o médico ele apresenta para as mães de filhos autistas? Qual é a explicação do médico quando uma mãe chega com esse filho? Dentro da medicina, qual é a dificuldade que ainda se encontra em questão ao tratamento? Porque nós sabemos que a nossa saúde ela é péssima, precária no nosso Brasil. Eu não vou dizer dentro de Manaus, Amazonas, né? Vou dizer no Brasil. Qual é a maior dificuldade dessa mãe quando ela chega num órgão público para conseguir um tratamento? Olha, eu posso te falar do governo, do estado em si, ele tem falhado muito, em muitos estados. Por eu fazer parte do MOAB hoje, a gente tem a gente até falou hoje sobre, a gente estava fazendo uma coletiva de todos os coordenadores, e a gente estava falando como estavam os estados. E eu me impressionei muito que muitos estados, em Brasília, onde se faz todas as leis, estão tendo dificuldade para ter o parecer, o laudo, você conseguir um médico. Então, aqui em Manaus a gente está tendo essa falha, mas é do estado. Por incrível que pareça, o município está dando mais possibilidades para a gente ter esses médicos. Né? Porque hoje a gente fala de um autismo que cresceu muito. Hoje se tem diagnóstico e você fica preocupado porque o que mais tem no alento das mães é a falta de você fechar esse diagnóstico. Porque hoje, se você me perguntar, eu já ia te responder. Hoje não existe só autismo, existe as comorbidades. Hoje o autista pode ser só autista, mas ele vem com uma outra comorbidade, entendeu? TDAH, déficit de atenção, ele vem com TOD, quer dizer, tudo isso vem
às vezes, e tu imagina quando ela busca o atendimento que é primordial, que desde que a gente entende que está na Constituição, que é dever do Estado te propagar o que é clássico, é você ter um profissional especialista que possa te dar esse diagnóstico, fazer um acompanhamento, e a gente não tem. Fabiana, mais uma coisa, se hoje tu fosse pedir do Estado, qual seria o teu grito? Com todas as mães que têm filhos autistas, olha para essa câmera e fala com o Estado agora, por favor. Bem, ao Estado eu queria muito que eles fizessem valer o que a gente pede. A gente não está pedindo um favor. Eu como mãe, eu não peço um favor. Eu peço o que está na Constituição, que é direito de todo cidadão ter o seu diagnóstico. Hoje, o que as mães estão pedindo é isso. É um médico especialista. O que está faltando na rede estadual? Um neuropediatra, um neurologista e um psiquiatra que possa atender a demanda. A demanda é grande. E equipes multidisciplinares que o Estado possa oferecer, porque hoje a gente tem com as instituições, com o município. Então, se o Estado se organizar e fazer valer os direitos, e isso vai ficar mais tranquilo e mais suave para todo mundo, não vai pesar para ninguém. Todo mundo vai ter com que se propagar e fazer com que essas instituições, essa família tenha o direito garantido, que é da saúde. Esse é o seu pedido por todas as mães, né, que têm os seus filhos autistas. E mais uma pergunta que eu quero te fazer: como é que está a inclusão dos avanços? Bem, Miss, vou te responder com uma coisa que eu sempre digo. A inclusão quem faz sou eu que sou a mãe, eu que busco os direitos, que eu vejo quanto à necessidade do que eu luto. Hoje eu sou presidente de um instituto, então eu sei o que eu posso fazer da inclusão. Eu sei até onde o meu filho pode ir. Então, quando alguém me diz assim, Fabiana, o que tu pode? Faço tudo. Busco os direitos, luto. Eu sou uma mãe aguerrida, que não baixa a minha cabeça. Do jeito que eu falo com vocês, eu falo com qualquer um governante, qualquer um deputado, qualquer um vereador. Então, o que eu quero é que a gente possa entender que isso aqui, que a gente faz, a gente busca os direitos, é uma coisa que todas nós temos esses direitos. A inclusão sou eu que faço. Eu faço a inclusão aonde quer que eu vá. Fala um pouco do profissional de apoio. A gente tem um grande avanço. Eu faço parte do conselho, né, do CMDPD Manaus. Então, é o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Manaus. Com um assento lá, a gente fez valer uma audiência pública e que foi falar. E pasmem, a gente conseguiu sair de lá com a secretária de Educação, Dulce Almeida, nos prometendo um grupo de estudo que nós participamos. Eu, como conselheira, participamos e o conselho foi com mais conselheiros lá. E o que a gente conseguiu? Conseguimos que esse profissional está no Diário Oficial desde dezembro. O antigo que saiu deixou 100 e poucos estagiários. A gente conseguiu colocar no Diário Oficial que esse profissional exista, profissional de apoio, e a gente tem mais de 800 profissionais, vamos dizer 1.000. Mas a gente não tem só isso no município. Eu estou falando município, tá, gente? Porque o Estado tem mais. E esses são os profissionais da rede. Da rede municipal. Então, o que aconteceu? A secretária fez com que aumentasse. Só que assim como ela aumentou também essa demanda. São 8.000 laudados, são 8.000 crianças. O município, ele tem a capacidade e a possibilidade de trabalhar com criança de CMEI até o 5º ano. Isso aí é o papel do município. Só que temos 8.000 laudos. Então, no caso, ainda tem dificuldades. Temos, mas olha, para o que se tinha, hoje é bom. Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que tu vê? Porque não tinha 100 e pouco. Hoje, para ter 900, 1.000, 1.500, é o que se está pedindo, é o que está na necessidade? Não.
Mas é uma coisa que é do dia para a noite, não é do dia para a noite que eu vou conseguir 8 mil profissionais. Se nesse profissional ainda tem um treinamento, não tem algo que se melhore nesse profissional, então a gente começou do zero e muitos estados não têm. Eu acredito que a gente avançou sim. O estado está também pecando em muitas coisas, tem muitas crianças sendo usadas. Eu quero dizer uma coisa, esse profissional de apoio, a lei é clara, não é só para autista, é para pessoa com deficiência, são todos os PCDs. O autismo entra como PCD por causa disso, por causa dele receber o benefício continuado, ele é uma deficiência, não é uma doença. Então, nós entramos no INSS para receber o benefício por nossos filhos ser deficientes, não doentes. Ainda se encontra muita dificuldade, né, Fabiana, em questão ao INSS. Existe uma demanda e uma demora. Isso nós sabemos, né? E, assim, como você pode ver, nós estamos tratando hoje no podcast Conversa Comigo sobre o autismo. E nós estamos aqui com a Fabiana Nascimento, né? Essa mulher maravilhosa que decidiu dar a cara a tapa, que decidiu lutar. Porque, como você pode ver, ela decidiu ser difícil. Porque é difícil, né? Para sair de dentro do casulo, você precisa romper barreiras. E eu tenho muito para falar, mas Iago Andrade, fala aí, porque eu já tô meio tempo. Fabiana, a pergunta que não quer calar, assim, hoje se encontra muita dificuldade em parte de escola para o autista? Dependendo de como a gente a tratativa. Tem muitas mães reclamando, mas quando eu busco, eu estou na frente, que me procuro, eu tento dar as coordenadas, dar a forma que elas têm que buscar. Porque, olha, às vezes a mãe ela chega na escola e eu vou te dizer como acontece. Meu filho é autista, eu quero profissional, eu quero isso, eu quero aquilo. E, olha, hoje, o autista um PCD, para ele precisar desse profissional, a convenção, a 241, ela é bem clara. O médico, ele cuida da doença, que é dar a terapia, fazer com que a criança tome a medicação, que ali ele vai estar tratando como médico. Mas esse tratamento tem. Se não tiver esse tratamento, pode agravar a situação do Olha, o autista hoje, ele tem que ter, no mínimo, um terapeuta ocupacional, que a gente ainda não tem, mas graças a Deus tem uma faculdade que já se propagou para fazer essa formação, está vindo TO de fora para fazer, tem que ter fono, tem que ter um médico especialista, um psiquiatra. Isso aí é pro resto da vida do autista, ele vai ter que ter o mínimo isso. O tratamento errado do autismo pode agravar alguma coisa mais na criança? Pode. É uma pergunta que eu preciso fazer. Pode levar essa criança à morte? Pode levar a criança a ter sérias agressividades, crise de agressão. Pode a criança, quando um autista não é tratado, não tem o tratamento correto, não é levado nenhum médico, não tem nada, ele se transforma em esquizofrênico. As mães às vezes não gostam de falar sobre isso, mas há anos atrás, na década de 50, o autismo comum não era visto, foi mudado o Aspin, porque esse médico foi um monstro. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele pegava as crianças autistas e fazia como se elas fossem bicho. Ele fazia pesquisas. Então, ele matou muita criança. Um rato laboratório. Então, para ele, na época, essas crianças não tinham valores, é isso? Nenhum. Não, para ele, na cabeça dele, como ele tinha isso, por isso que em 2012, 2018, 2016, já foi... Quando a gente estudou história, se foi para Brasília e se pediu para se trocar os livros de suporte 1, que eram Aspen, para trocar isso, porque eu nunca aceitei.
quando eu fui estudar, que eu fui procurar saber quem era ele, eu fiquei assustada. E nessa década, as crianças que tinham autismo eram tratadas como loucas. Aqui em Manaus mesmo, o Eduardo Ribeiro, as crianças eram amarradas, trancadas. E hoje não, hoje as crianças, os adultos, os adolescentes, eles podem ir, tanto eles tendo as crises, as estereotipias, tudo, os toques, o balançar da cabeça, tudo, eles podem ir, porque a gente tem uma frase que o autista está, ele busca e quer estar onde ele quer estar. Então, onde ele quiser estar, ele pode estar. É isso que a gente hoje tem a alegria de dizer. O mês do autismo não é só o 2 de abril. É o mês todo que a gente se envolve, todo mundo, para a gente declarar que nós temos os nossos filhos e eles podem estar onde ele quiser. Começou dia 1º de abril, que a gente teve essa aqui, veio de fora, a CREFON com os 3 deputados, Maiara, João Luiz e o Cabo Maciel, com a CREFON, trouxeram isso aqui para colocar no carro. Porque a gente tem grande dificuldade de quando o autista está no carro. Para a câmera, para lerem, para observarem de novo. Aí, isso aqui Isso aí é para colocar no carro. Como se fosse cinto. aquele cinto. No cinto. Para a pessoa saber que tem um autista dentro do Que carro. nem aquele símbolo da deficiência que bota, que é obrigatório no caso de estacionamento alguma Isso, coisa, no né? caso, é trazido para que haja respeito, né? Para que haja uma observação. Porque às vezes eles são truculentos, quando eles não percebem. Por que o autismo é considerado uma doença invisível? Uma deficiência invisível? Porque as pessoas não sabem. Quando ela olha um autista que está com um tratamento, que está com uma medicação, que está tudo, ela não percebe. A pessoa não olha. E olha assim, pensa que é uma pessoa... Não tem nada. Aí é colocado aqui. Aí a gente teve também, a CREFON trouxe essa aqui. Quando você vira, isso foi dia 1º de abril, tá, gente? Foi uma ação na arena. Aí aqui, esse QR Code aqui vai mostrar todas as leis da pessoa com transtorno no espectro autista. E dia 2 de abril a gente teve o Iamá. O Iamá é o Amigo Rui. Ele é o único espaço que é voltado para criança com autismo, aqui em Manaus. É só autista. Você tem um endereço? Você pode falar o endereço para quem quiser chegar? É na Alvorada 2. Não tem errada. Dobrou ali, quem sai ali do SESI, dobrou por trás do banco, o Amigo Rui. Quem quiser procurar no Google, Amigo Rui, ou Iamá, aí pronto, você já vai ter lá um endereço certinho. Eu quero dizer para vocês que lá a gente teve a honra, dia 2, disse hoje o prefeito Davi Almeida foi lá e fez foi visto uma homenagem e que a gente foi visto como se tornasse uma fundação. Eu fiquei muito feliz. De manhã, né? E à tarde... Inclusive até o prefeito ele fez uma homenagem, né, no autismo, né? Eu vi uns caminhões também, né? Adesivou, né? Mandou pintar tudinho para fazer a homenagem ao dia 2 de abril, né? Do autista, né? Isso é um orgulho, né, Fabiana, para você que é uma líder, né? É a presidente. Parabéns ao prefeito aí, hein? O prefeito Davi Almeida, ele tem... Gostei da atitude dele aí. Com certeza. E outra, Fabiana, o Instituto Borboleta Azuis, ele está localizado no Viver Melhor, né? Ali na rua Rio Teorimi, verdade? Qual é o número? Número 42. Ele abrange somente o Viver Melhor, ou ele abrange qualquer mãezinha que quer procurar o Instituto para se unir a essa força, para se tornar uma força maior. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Como eu não tenho espaço, eu luto hoje pelos direitos. A gente tem um grupo de WhatsApp, tem quase 80 mães no mundo, que são as mães com filhos com um transtorno no espectro autista. Tá. E nesse eu tenho outro grupo, que é o grupo de mães de arrimo. Porque eu não posso só pensar numa mãe que tem autismo e eu tenho mães que são provedoras, que precisam de uma pessoa para que esteja. Então eu abri esse espaço de mães de arrimo. Então hoje a gente luta pelos direitos.
Lógico que eu esqueci de trazer, mas a gente tem a possibilidade de ganhar um terreno e o meu sonho é que a gente possa ter um espaço lá dentro do Viver Melhor para a gente poder fazer as terapias. Porque hoje a grande dificuldade é a gente sair da onde a gente mora para fazer as terapias das crianças. Já fica aí um recado do Estado, né? Para quem lida com as terras ali dentro do Viver Melhor, né? Abraçar a causa do Instituto Borboletas Azuis, porque nós temos essa dificuldade para fazer o bem. Nós corremos demais, às vezes cansamos, né? Já fica aí o lembrete aí já pro prefeito, né? Que já fez aí a homenagem aí do dia 2 de abril. Nós vamos nos tornar parabéns, né? Vamos olhar aí se tornar esse parceiro forte, né, Iago, para lutarmos pelo Instituto Borboletas Azuis, ok? Então, para mim foi uma honra receber a Fabiana Nascimento nesse podcast, né? Nós temos aqui, eu posso considerar, né? Eu já estou com a minha blusinha aqui do autismo. Eu tô chateado, ela disse que ela não fez a minha, porque ela disse que eu sou muito grande, né? Já sou parceira aqui do Instituto Borboleta, mas na verdade eu já sou parceira há muito tempo. Tá, gente, segue a gente no Instagram, a gente é Instituto Borboletas Azuis, tá, no Instagram. Eu não tenho TikTok, mas quem procurar, querer saber dos direitos, querer isso. Eu tenho parceria com as entre em contato. Deixa eu o WhatsApp aí, Fabiano. 9442-3425. Esse é o WhatsApp, você fala mesmo comigo. A gente vai ter agora, dia 21, passeio com as mães e dia 26 a gente vai ter a primeira roda de conversa. Tá, eu não poderia terminar antes de falar isso. Gente, eu quero convidar vocês para participar, se possível. Já estaremos lá. Na UBS José Frigliolo, às 10 horas da manhã, dia 26. O tema é cuidar de quem cuida. Por quê? Porque a gente tem uma grande dificuldade de as mães cuidarem dos seus filhos, das famílias, mas não cuidam de si. Então, eu vi no Mato Grosso que saiu na leão deles, eles fizeram com que essas mães conseguissem ganhar um dinheiro extra. Eu não estou preocupada tanto com dinheiro, eu quero trazer benefício para as mães, porque como eu disse para as meninas hoje, eu sempre converso, eu quero muito que esse projeto de cuidar de quem cuida, a gente possa abrir o leque para que todos possam estar fazendo a mesma coisa. Então eu conto com todo mundo que possa ir participar. Os convidados vão estar, eu já fiz a lista, são 22 mães. E vamos lá, gente, vem e vamos ver outros convidados aqui no podcast, conversa comigo, porque o Iago e a Liz se tornam parceiros agora do Instituto e quando quiserem me chamar outra entrevista, a gente vai estar aqui de novo. A gente tem, olha, em 18 de junho é o Movimento Orgulho Autista. Então eu vou estar fazendo um evento, porque eu sou coordenadora Manaus. Por eu ser coordenadora, 18 de junho, a gente já tem uma parceria firmada. A CEMED, a nossa secretária Dulce Almeida. Então, eu conto com vocês e vamos lá. Hoje foi uma conversa ótima, eu gosto de falar, eu sei o que eu falo e eu agradeço aos dois por terem me convidado. Fabiana. Tá ótima a conversa, mas fica à vontade. Vamos lá. Fabiana, só que tirar uma dúvida aqui, para as mães, assim, um recado rápido. Que eu lembrei agora que eu conheço mães que têm filhos autistas, né? E mais para aquelas mães marinheiras aí que vêm de primeira viagem, qual o recado que você deixa para elas assim, em parte assim, quando ela descobrir, porque tem mãe que não espera, né? Que o filho venha, né, com essa especialidade a mais, né? Vamos supor assim, né? Que é o autismo, né? O que você deixa esse recado assim para essa mãe aí, para não se desesperar, como é que ela pode fazer? Respira fundo, pensa que você não está só, que você buscar as pessoas para você, e principalmente, quando você fechar o diagnóstico, você buscar as terapias. Não é fácil, não vai ser fácil para você buscar, mas que você consiga que essa criança possa ter as primeiras terapias. Eu vou falar uma coisa,
Tem um vereador que ele fez agora ele vai lançar a primeira sala de estimulação precoce. Por quê? Por que precoce? Porque a gente está pensando no CEMEI ter já uma estimulação na escola para que essas crianças que a gente tem uma desconfiança já sejam estimuladas. Porque quanto mais cedo se começar o tratamento, as terapias, uma equipe disciplinar, multidisciplinar possa estar trabalhando essa criança já vai ter uma qualidade de vida melhor. O que eu quero te dizer, o autismo não tem cura, tá? Então você dá uma qualidade de vida melhor para essa família, para essa mãe, para essa criança. Então, o que eu deixo para essa mãe? Mãe, não desista. Busque, leia, aprenda aos direitos. A partir do momento que você descobrir o que seu filho é, o que seu filho terminou o diagnóstico, te deram o diagnóstico, eu sei que você pode reagir das várias maneiras possíveis, mas não demore a buscar, a correr atrás. Quanto mais cedo, melhor, né, Fabiana? Muito melhor, porque aí a criança ela tem um desenvolvimento melhor, ela se torna uma criança que tem um condicionamento. Hoje meu filho... No caso do teu filho, tu descobriu com o quê? 3 anos? 3 anos e 4 meses. Ele demorou a falar. Já veio um sintoma diferente que o teu filho já Ele falava 4 idiomas. Então a gente se assusta. Ele fala fluentemente no inglês. Então quem vê ele cantando, ele canta divinamente bem. Fabiana, dentro dessa luta aguerrida que você tem, em busca da melhoria, né, da qualidade que o autismo precisa, necessita, em rápidas palavras, quem é a Fabiana hoje? A Fabiana é a mãe do Isaac. A Fabiana é uma mulher que acredita que dias melhores virão. Ela luta pelo bem comum de todos os PCDs. A Fabiana não vai sossegar enquanto não conseguir o que ela almeja, que é o Instituto ter o espaço e a gente conseguir essas terapias lá. Porque eu sei qual é a dificuldade que uma mãe passa para sair de onde a gente mora para fazer terapias. A Fabiana fica feliz quando uma mãe consegue, e essa criança que tinha um quadro, ela pode mudar. O Isaac era nível de suporte 3, hoje ele é 2. Então, quando se tem tudo isso, a Fabiana fica realizada. Eu acho que eu sou uma pessoa igual a outra. Uma palavra que define a Fabiana hoje. Guerreiro. Uma palavra de motivação para as mães. Que elas possam se tornar guerreiras mais ainda. Fabiana, foi um prazer ter você no podcast Conversa Comigo. De nada. Terá uma união forte de Liz Silva e Iago Andrade. Vamos junto nessa aí. Vamos Se a gente junto. puder. Então vamos lá. Aqui no podcast Conversa Comigo, hoje está a Fabiana. E aqui você tem o quê, Fabiana? Eu tenho uma voz. Eu posso Isso falar. aí. Podcast Conversa Comigo. Porque aqui Você tem voz. Tamo junto. Boa noite, gente. siga a gente nas redes sociais, tá, gente? Vamos estar deixando aí também o Instagram do Instituto. Você que é mãe, né, de primeira viagem, né, não está sabendo lidar, quer um acompanhamento, uma coisa, o Fabiano pode estar ajudando aí, né, a lhe dar os caminhos aí para estar procurando um negócio melhor para o seu filho. Beleza? Tamo junto, eu e Iago Andrade. Liz Silva, no podcast. Conversa comigo. Esperando por vocês, aguardem. Uhul.